Anitta Harley é brasileira, empresária, bilionária e está em coma há mais de 10 anos. Desde então, seu silêncio alimenta uma guerra feroz entre família, herdeiro, aliados e oportunistas. A família contesta, acusa e revive feridas antigas em meio a embates cada vez mais violentos em torno de Anitta. Suzuki, vista por mais de 30 anos como dama de companhia da bilionária, abre o jogo e se declara esposa de Anitta, numa disputa que pode lhe abrir caminho para uma fortuna bilionária. Mas Christine, braço direito da empresária na direção das casas pernambucanas, também se declarou mulher dela, numa tentativa de fazer valer um testamento vital deixado por Anitta e todo o poder que gira em torno dele. Entre herança, versões contraditórias e reviravoltas absurdas, ninguém sabe onde termina o afeto e começa o interesse. Mas a verdade completa, a verdade que ninguém consegue arrancar, talvez só venha à tona no dia em que Anitta acordar ou morrer de vez. E meus amigos, venho hoje com a maior fofoca, a maior de todas, que eu já me deparei nesse Brasil. Juro, o que eu tô prestes a contar pra vocês vai primeiramente fazer vocês saírem daqui e correrem pro Globoplay pra poder ver com os próprios olhos quem não assistiu. Quem assistiu já sabe do que eu tô falando. Segundo, eu estou aqui só perpetuando o que vai se tornar um marco na história do Brasil. Porque essa é, pra mim, a maior fofoca de família já exposta na face do mundo. E tudo fica mais maravilhoso porque a gata, em torno, né, o epicentro disso aqui, ela é bilionária, só que ela tá em coma. Então assim, as pessoas em volta da vida dela, em volta desse... Pra mim é um escândalo, pra mim é uma coisa assim, absurda. É um negócio que você pensa, cara, não é possível. Isso aqui foi dirigido. Alguém no cosmos tá dirigindo isso aqui pra poder assistir e, sei lá, passar um tempo. Porque cada uma das pessoas, as sobrinhas, são icônicas. Ela tem uma irmã que ela parece assim que ela tá de saco cheio, que ela tá cansada disso tudo. O ar que ela passa é assim, ai gente, ó, ai tá bom gente, chega. A cara dela é de... que é impagável, o jeito que ela fala é impagável. Tem um advogado, que é o Daniel, que quando ele entra, não tem quem, quando ele entre, não tem quem olhe e não pense. É mentira, ele é ator. Ele vai falar, sou ator, estou aqui fazendo... Não, ele não é. Ele é mesmo, é o advogado. Ele é todas as pessoas dentro desse documentário que estão vivas. É por isso que eu vou manter o máximo de respeito possível, pelo amor de Deus. É que assim, não tem como não dizer que, putz, foi divertido assistir. Foi. Claro, não é na nossa família, né? Mas eu imagino os envolvidos na família como estão se sentindo. Mas não tem como a gente não dizer que, meu Deus do céu. E aí entra a Suzuki, juro pra vocês, que é a mulher que é dama de companhia. Eu vou contar a história de todo mundo aqui. Acho que esse vídeo vai ficar grande, porque é uma grande fofoca e eu preciso falar tudo. E ela é uma dama de companhia há mais de 30 anos, que depois que ela entrou em coma, a Anitta, e foram dar uma podada nos gastos da Suzuki, a Suzuki falou, peraí só um segundo, eu era esposa da Anitta, eu tenho direito a esses gastos todos que eu tenho. E aí começa uma guerra. A partir da hora que essa mulher disse, eu sou esposa dela, só não oficializamos, mas eu fui esposa dela, aí começou. E aí, desencadeou... Gente, eu não sei nem se é certo eu estar dando risada, mas é porque eu assisti o tempo todo fazendo assim. Hã? E eu juro pra vocês, assim, chega no primeiro episódio, você já entendeu, já. Você nem sabe por que tem 5. Eu falei, nossa, vai chegar no quinto, vai estar arrastado. Chega no segundo, eu fiz, hã? Aí chega no terceiro, eu já mudei de opinião completamente. Aí, acaba ele e eu faço, hã? Chega no quarto, eu não tenho mais cara pra aguentar assistir. Chega no quinto, eu falo, não é possível. Que no 45 do segundo tempo, ainda me surge mais uma pra eu fazer, hã? Gente, sério, não. Vamos começar. Então, meu nome é Arthur Viana, vem comigo mergulhar nessa história que se passa entre as casas pernambucanas, o Hotel Cadoro, uma mansão na aclimação e por aí vai. Vamos analisar o testamento, o segredo de Anitta Harley. Bom, pra começar, eu tenho que dizer que o que eu mais acho impressionante é que tudo isso se passa aqui em São Paulo, tá? Aqui do lado, tá acontecendo agora. Assim, tirando a mãe da Anitta, tá todo mundo vivo. Então, dá pra você entrar no Instagram e as primas dela, que aparecem aqui, dá pra você ir lá, falar com elas
no perfil delas. Então assim, isso pra mim é uma loucura, porque a gente vai assistindo e eu vou explicar pra vocês, vocês vão ver. A gente vai desassociando da realidade. Vai perdendo o tato de realidade pra gente. Tudo que tá acontecendo. É impressionante. Primeiro, quem é a Anita Harley? Bom, todo mundo conhece as Casas Pernambucanas. As Casas Pernambucanas, ela foi fundada pelo avô da Anita Harley e posteriormente herdada pela mãe da Anita Harley, tia Helena, titia Helena, ou apenas Helena para os íntimos, que fez, obviamente, uma ótima direção. Vai ter um comercial muito antigo, lá da década, acho que é da década de 70, se eu não me engano, esse comercial, onde o frio, é uma música assim, quem bate é o frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar, nas casas pernambucanas, é onde eu vou aquecer o meu lar. Não adianta bater, eu não deixo você entrar, as casas pernambucanas. Lembra? Pois é. Mamãe, titia Helena, tava por trás desse jingle aí, tava por trás das Pernambucanas na época que esse jingle aconteceu. E o que acontece? Ela foi treinando Anita, a filha dela, que tem irmãos, mas treinou a filha, porque ela falou, é ela que vai seguir com a direção da Casas Pernambucanas, na presidência da Casas Pernambucanas vai ser a Anita. E aí, a Anita, que era uma mulher, assim, muito doida, segundo as próprias amigas, se divertia. Era uma mulher que não, olha, viciada em viver. A própria Anita, ela era viciada em viver. Viajava pra tudo que é país. E, gente, a família é tão importante que tem uma foto da mãe dela com ela e o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, não é uma coisa, não é um... É sério, tá? A fortuna, assim, a empresa, enfim, fazia tipo 1 bilhão na época de titia Helena. E titia Helena morre. E quem entra? Anita. Só que ela já sabia. Tanto que ela fala, as amigas dela falam que ela chegou a comentar assim, olha, eu tô achando que a minha mãe vai querer que eu herde, que eu entre na direção da Casas Pernambucanas, então eu vou ter que mudar a minha vida da água pro vinho. A vida dela mudou do dia pra noite. A mãe dela morreu, ela era uma, a mãe dela morreu, ela era outra. Só que a mulher... ela era real. A mãe dela não estava errada. Titia Helena não estava errada. A mulher é uma potência. Casas Pernambucanas passou para 2 bilhões, chegou a 4 bilhões, não sei quanto, assim, dinheiro em torno da Casas Pernambucanas. O último balanço foi de 4 bilhões e 200 milhões. Ela conseguiu, assim, nossa senhora, misericórdia, monstra do varejo. Ela era conhecida como a Dama de Ferro do Varejo. Porque as Casas Pernambucanas, ela sobreviveu a tudo assim. Tanto que ainda hoje existem as Casas Pernambucanas e tá aí, é um sucesso. E é do Brasil e é da Anita Harley. Porque apesar do nome dela, eu comecei o vídeo falando brasileira, porque quando eu vi o documentário, eu pensei, Anita Harley. Falei assim, mas pensei comigo, mais um documentário norte-americano. Nada, a mulher é brasileira. Problema, não problema, né? Mas é que ela descende de estrangeiros, né? Então ela é Ludgren, Harley e lá vai cacetada. E essa mulher, da hora, show de bola, à frente das Pernambucanas, ela tem 2 pessoas que estão ali em torno da vida, né? Do núcleo principal da vida dela. Uma delas é Christine. Christine, ela trabalhou com o avô da Anita, trabalhou com a mãe da Anita e depois trabalhou com a Anita. Secretária de confiança, braço direito da Anita. A Anita tirava o pé, ela colocava. Tirava o pé, ela colocava. Assim, ó. Ali, ó. Cravado. E era tipo assim, da vida empresarial da Anita, ela tomava conta completamente. Vivia em prol de Anita Harley. Porém, do outro lado, nós temos Suzuki, que na verdade o nome dela é Sônia, mas o apelido é Suzuki e é muito mais divertido chamar ela de Suzuki do que de Sônia, né? Então vamos chamar ela de Suzuki. A Suzuki, gente, ela é uma coisa assim, não, parece que não existe. Me falaram muito pra assistir esse documentário. Então quando ela apareceu pela primeira vez, eu pensei, é mentira, ela não é mentira, é brincadeira. Porque ela não entra de qualquer jeito. Todo mundo que entra que faz parte, já tá sentado nas suas cadeiras. Mas quando o Suzuki entra, ela vem andando lá de trás com, não sei, um taieiro, eu não sei o que é, assim, um Sharp, que ela tira aquele casaco, aquele Sharp, ela joga e aí ela senta e aí ela fala com o pessoal. Ai, meu Deus, gente. Ela é fantástica, não existe igual. Pra mim, não existe igual. Suzuki,
dama de companhia da Anitta há mais de 30 anos, né? Dama de companhia, segundo as próprias amigas dela, falaram que a família dela tinha essa tradição realmente de ter uma dama de companhia. Que é como se fosse uma faz-tudo, assim, basicamente, né? Uma funcionária que tá ali forever and ever, fazendo tudo o que a Anitta queria. Tudo. Todos os gostos da Anitta. Ela faz, do nada, ela fala, ai, tu tá de comer um chocolatinho? Corre e compra um chocolate pra Anitta. É tipo isso, a dama de companhia. Além de ser uma dama de companhia, estar sempre com a pessoa. Beleza, ok. Então, temos Christine, braço direito da Anitta, e temos Suzuki, dama de companhia da Anitta. As pessoas, no modo geral, no documentário, todo mundo parece gostar muito da Christine. Quando a família se refere a ela, as amigas, todo mundo fala que ok. A Christine, no que a Christine se colocou na vida de maneira legal, até porque a gente vai ver isso, na vida da Anitta, todo mundo concorda. Só que a galera não gosta da Suzuki. A galera fala, por exemplo, tem um momento ali que elas falam, as amigas falam assim, que a Suzuki, ela tinha um desejo de ascensão social muito grande. Tinha aquela vontade de ascensão social muito grande, né? Que ela era espalhafatosa, que ela era meio assim, né? Elas achavam a Suzuki meio too much. Mas a Anitta gostava dele, ponto final. E aí o que acontece? Um belo dia, a Anitta tem um AVC. Um AVC babadeiro. Ela é tirada do hotel. Agora, eu me confundo, tá? Porque assim, é tanta coisa, mas eu não sei se ela foi retirada do hotel. Acho que é do hotel. Ou da casa dela, mas eu acho que é do hotel. Ela foi retirada do hotel, foi direto pro hospital. E desde que ela teve esse AVC, né, que ela passou mal, chamou o corpo de bombeiro. Na verdade, assim, ela chamou os seguranças dela, que ficavam ali, apostos, no hotel. Então, assim, pra mim é no hotel. E ela fazia questão que a segurança dela fosse feita por bombeiros, né? Todos tinham que ser formados em corpo de bombeiro, alguma coisa assim, porque ela, sei lá. Graças ao segurança dela, que ela sempre fez questão que fosse bombeiros. Eles estavam prontos para atendê-la numa emergência. E aí, eles eram bombeiros, então eles tiveram, assim, o melhor primeiros socorros forever and ever. E levaram a Anitta pro hospital. Bom, as pessoas evitam falar que hospital que é, mas em algum momento lá é dito, ou se você pesquisar, você vai saber que é no Sírio-Libanês, né? Eu acho que o pessoal tem muito medo de virar uma muvuca lá na frente do povo querer ir lá ver ela, mas eu acho que a galera tem noção que não faz sentido, né? Porque é isso, ela tá lá agora, tá? Essa mulher que eu tô falando agora aqui pra vocês, ela tá agora no Sírio-Libanês. Tá lá. Isso é que é impressionante, tá? Isso é que me impressiona. Mas vamos lá. Tá bom. O que acontece? Ela deixou um documento escrito à mão, um testamento vital. Nesse testamento que ela escreveu de próprio punho, ela deixa Christine, abraço direito dela, responsável por ela, para tomar todas as decisões, para poder entrar e sair e ter acesso a ela quando ela quisesse, em caso de semiconsciência ou inconsciência. Ou seja, aconteceu isso que aconteceu. Ela deixou por escrito que caso isso acontecesse, ela queria que a Christine tomasse conta de tudo. Ou seja, a Christine ia ser responsável pela curatela, que vai ser uma palavra que vai ser repetida 500 milhões de vezes durante esse documentário, da Anitta. A Christine tá responsável por isso. Beleza? Até aí, ok. O documento tá lá, a justiça brasileira disse, tá tudo certo, vamos seguir com esse documento, por enquanto, vamos embora. Beleza. Então ela começou a tomar as decisões em torno das casas pernambucanas, né? As decisões da Anitta era dela, as decisões financeiras, né? O babado, assim, o cunho financeiro do babado, era de um cara chamado Toshio, que era também um advogado, também braço direito dali, da empresa e tal. Então todo mundo concordou com isso, assim, ninguém brigou com essa ideia. Todo mundo achou ok, porque todo mundo conhecia a Christine, fazia anos, né? Trabalhou com o vovô, trabalhou com Titi Helena, trabalhou com a Anitta, tá certo, deixa a Christine. Aí o que aconteceu? A Christine, dando uma olhadinha nos gastos, percebeu que, pô, tem um babado aqui, hein? Que tanto de dinheiro é esse que tá saindo aqui? É do quê? Da casa? Pera aí, vamos dar uma olhada no que é. E era dinheiro que dizia respeito a Suzuki. Gastos mensais da casa. Assim, é porque o que acontece? Aí começa a ficar, agora começa a tá, ó, um imbróglio. Pelo amor de Deus, vou usar a palavra sempre supostamente porque é um documentário grande e tem hora que ele confunde um pouco a gente. Mas assim, a Anitta, ela mantinha a Suzuki ali com ela, tal, e ela bancava a vida da Suzuki. Então a Suzuki tinha uma vida bastante cara. E a Anitta meio que permitia, tá ok. A Anitta entrou em coma, a Suzuki continuou. E aí, a Christine, ela vai ali tentar entender isso e também tentar, né, dar uma tesourada. Pessoalmente, tá? Minha opinião pessoalmente, eu acho que existia talvez, uma rusga ali, uma coisa, um desconforto, vamos colocar assim, entre Christine e Suzuki. E aí o que acontece?
Por conta desse desconforto, diz que um dia a Christine foi lá na casa da Suzuki, e eu vou explicar por quê, que é a casa da Suzuki, mas foi lá falar com os funcionários, e a Suzuki desceu, falou o que tá acontecendo aqui, disse que foi um barraco, ela pegou a Christine pelo cabelo, tem umas fotos dela pegando a Christine pelo cabelo, e aí ela fala que a própria Suzuki fala que o segurança pegou ela, colocou a perna, o joelho nas costas dela, tirou ela dali, foi o maior auê. E por conta desse imbróglio, dessa questão esquisita entre as duas, a Suzuki entrou na justiça para fazer cair o testamento vital que dava tais poderes para Christine. E aí entra, claro, o depoimento dos advogados, e foi como eu falei, né? Aparecem vários advogados, mas quando o Daniel aparece é um impacto. Não tem como dizer que ele não é marcante, tá? O pessoal pode falar que, é porque ele... Assim, eu já vi canais falando assim, nossa, como que o juiz olhou e levou a sério, né? Porque ele é realmente muito... Ele usa termos, ele é performático. Tem um momento que ele fala um negócio assim, que ele fala bem assim, mas é que tem uma hora que vão contestar as provas que ele leva, né? Pra poder provar que a Suzuki era esposa da Anitta, e por isso ela tem direitos de herdeira, e aí tiram algumas coisas, ele fala bem assim, mas isso aí é tirar uma gota do oceano, você tira uma gota do oceano, o oceano ainda é o oceano. Vamos tirar uma gota do oceano de provas, o oceano deixa de ser oceano sem aquela gota? Não. Então ele usa muito essa coisa performática, assim, é muito doido. E eles conseguem fazer cair essa carta, porque eles convencem, basicamente, o juiz de que a Anitta meio que precisaria estar viva, porque é um tipo de procuração, né? Esse testamento vital, e ela precisaria estar viva para esse documento ter validade. O que me é muito esquisito, sabe por quê? Porque no documento, a Anitta, ela fala expressamente que aquele documento é válido apenas se ela estiver em estado de semiconsciência ou inconsciência. Ou seja, para isso mesmo. É para caso ela não possa responder. E aí eles fazem cair o documento porque ela não pode responder, mas o documento é para caso ela não possa responder, vocês entenderam? É muito doido, mas o documento cai. E Christine perde a curatela. Não pode mais nem ver a Anitta. Porque também teve um babado assim, que a Christine ia sempre ver a Anitta, levava cartões e ficava lá com ela. E quando a Suzuki ia, ela rasgava os cartões, isso é dito no documentário. Ela gritava, ela tentava agredir a enfermeira. E aí é dito que a Suzuki chegou lá uma vez e bateu no peito chegou a bater assim perto aqui do peito da Anitta e falou, por que você não morreu logo? Isso tá falado ali no documentário, tá? Ela bateu assim no peito da Anitta com muita força. Já tá na hora de ir, vai com Jesus, vai com Deus, é loucura total. Então, o juiz, vendo tudo isso, ele meio que proibiu todo mundo de entrar lá. Então ninguém mais poderia e denominou um curador, que é um cara que não tem a ver com a família, não tem a ver com... Ninguém sabe quem é tipo um anônimo. Destitui os dois e convoca um curador negativo. Uma pessoa que trabalha com isso, com curatela. Então, um cara anônimo lá foi designado para cuidar da Anitta. E ponto final. E é aí que a fofoca começa a tomar uns contornos babadeiros. Por quê? A Suzuki, ela vem e ela diz que ela não era só uma simples funcionária da Anitta. Que ela não era só uma dama de companhia. Que ela era esposa da Anitta. Que a Anitta tinha uma relação homoafetiva com ela por mais de 30 anos. E isso cai igual uma bomba na família, claro. E o que isso daria direito a ela? Se a união estável fosse provada? A tudo. No caso de união estável, tudo que pertence a Anitta passa automaticamente a pertencer a Suzuki. Até porque elas não se casaram no papel. E aí começa o auê. Por quê? Teve que provar que a Suzuki era realmente esposa da Anitta. E como que eles fizeram isso? Com várias fotos e vídeos. E realmente, gente, quando a gente tá vendo, realmente, as duas, elas viajaram o mundo todo. Tem momentos em que mostra a Anitta vestindo um casaco de Vison. E aí, algumas fotos pra frente mostra a Suzuki vestindo esse mesmo casaco. Então, tipo assim, é uma coisa, assim, pra gente dizer que é uma dama de companhia que existia essa separação entre contratante e contratado, não tinha, né? Não era só uma pessoa ali com ela, porque, pô, as duas vestiam o casaco juntas, as duas moravam juntas. Então, assim, tem vídeo das duas no final de ano lá em Copacabana, sabe? Comemorando, e tem muitas fotos de muitas viagens, e as duas parecem realmente muito íntimas nessas fotos. Então assim, não dá pra negar que parece que as duas tinham relação a mais. Se a relação ia além
do profissional, não dá pra gente dizer, mas que além do profissional, assim, vocês entendem? Porque assim, ó, pra ir além do profissional podia ser uma grande amizade, uma bela amizade. Eu uso as roupas dos meus amigos e a gente não tem um relacionamento, né? Então assim, que ia além de um profissional pra uma amizade muito chegada, ia. Se ia da amizade pra união estável, aí eu já não sei. Porque essa é a parte que, assim, o que eles falam, que a Anitta era uma pessoa muito reservada, e ela era mesmo. Tanto que, assim, no próprio documentário, fala-se muito pouco da vida da Anitta, né? A gente fica muito curioso sobre quem que é essa mulher, assim, fala mais sobre ela, e não tem, porque ela sempre foi muito reservada. O que tem são histórias que os próprios amigos contam em algumas fotografias. Então, era de se esperar que se ela tivesse um relacionamento com a Suzuki, que ninguém fosse saber. Só que daí, literalmente ninguém saber é o que pega. Por quê? Os amigos contestam. As amigas chegadas da Anitta contestam. Elas dizem que não acreditam que a Suzuki tivesse mesmo um relacionamento com a Anitta, que acha aquilo esquisitíssimo. Assim, pra elas é improvável. Que fosse escondida do grande público, até entendo. Mas a gente, as amigas íntimas, sabe? E a Nica ia dar umas porradas nela. Mas ela ia dizer, você tá doida, é? Porque a Anitta teria dito. Ela falou, olha, daí não elas falam, né? Não abrir o jogo geral, a gente entende, mas nós éramos muito amigas dela. Então, provavelmente, nós saberíamos que ela tem um caso com a Suzuki. Mas elas dizem que a Anitta nunca falou absolutamente nada sobre isso. Porém, tem um amigo da Anitta que ele diz, com certeza absoluta, que as duas eram sim um casal. Ele fala que já viu elas beijando na boca. Não de uma maneira, mas dando beijinho na boca. Ele fala com certeza, se tem alguém que era um casal, que eu posso dizer, era um casal, era a Anitta e a Suzuki. Era o que era. E minha percepção é que era um casal estável. E aí, o que torna isso esquisito? Que entra os pormenores. A Anitta, ela falou com o advogado dela e ela pediu pra que desse, né, pra que a casa ficasse com a Suzuki. A casa de 30 milhões que elas construíram, tá? Vou comentar rapidamente dessa casa. Elas moravam no Hotel Cadoro, tá? A lá Odete Roitman. Ela morava no último andar, na suíte presidencial. O último andar inteiro era da Anitta Harley. Pra vocês teriam noção. O Hotel Cadoro, um dos mais caros de São Paulo, 5 estrelas. Era o único que a Anitta gostava realmente de estar. Ela fechou, ela morava no andar. Ela morava anos e anos e anos e anos morando no andar inteiro, era dela. Ela teve que sair pra reforma do Cadoro, não queria sair. Quando ela teve que sair, construíram essa casa ali na Aclimação, que é uma casa que, gente, vocês olham, a gente olha, e não faz o menor sentido aquela casa existir ali. Porque assim, casinha, uma casa gigante, casinha, é uma coisa impressionante, assim, tipo, parece de mentira. E elas construíram, que é um chateau francês, assim, uma coisa assim que a Suzuki fala, né, que elas iam muito pra França, elas amavam o chateau, que elas tomavam chá, vinho, alguma coisa assim, elas comiam lá, e elas falaram, vamos construir igual lá em São Paulo, e construíram pra elas, e ela deixou pra Suzuki. Segundo o advogado da Anitta, ela falou o seguinte, ampara essa pobre coitada com essa casa, alguma coisa assim. Ela falava pra mim, pro tio, se eu morrer, deixa essa coitada com certo amparo. E aí entra a versão dos advogados. Por quê? A casa foi deixada pra Suzuki de fato. Só que os advogados do lado da Suzuki, eles falam o seguinte, que patrão deixa uma casa de 30 milhões pra um funcionário? Nenhum. Pra deixar uma casa de 30 milhões, a pessoa ela tem que, no mínimo, ter uma ligação com a pessoa. Porque é uma casa de 30 milhões. Você não dá pra um funcionário uma coisa dessa. Só que do outro lado, outros advogados, também especializados em finanças e tal, eles dizem, essa casa de 30 milhões, ela não é nada perto da fortuna da Anitta Harley. Ela não iria deixar pra companheira uma casa, ela iria deixar pra companheira a metade da fortuna dela, se fosse o caso. Então, não tem como dizer que essa casa signifique união estável entre as duas. Porque essa casa não é nada. Aí tem um deles lá que fala bem assim, isso aí é troco de pinga pra Anitta. Que pra ela é dinheiro é como se o povo fala, né? Dinheiro de pinga, vai. Só que tem quem diga, não, esse pessoal rico, bilionário, eles dão um valor pro dinheiro muito grande. Só que a galera também fala que a Anitta, ela era muito mão aberta. Ela vivia dando carro, apartamento pros funcionários. Aconteceu com muitos funcionários que ela tinha afeição. Pagava plano de saúde pra todo mundo. Então assim, todo mundo fala que ela era muito mão aberta, que ela dava as coisas mesmo. Então fica nesse embate. E aí entra o fato dela falar que Helena gostava dela. Helena era mãe da Anitta. Só que quando ela fala que tia Helena gostava dela, as primas icônicas, elas entram pra refutar esse fato. Tia Helena odiava a Suzuki. Tia Helena odiava a Suzuki. Ai, gente, elas são impagáveis, elas são, assim, não tem como não dizer que elas não são o alívio cômico. As duas, elas são tipo
elas são muito icônicas. Ela tá repetindo essa Nota menina. zero, nota zero. Essa Elas são muito icônicas, o jeito que elas falam, o jeito que elas contam as histórias. Titi Helena, quando ela vinha pra Recife, Titi Helena dizia, não traga ela, não traga essa mulher. dizia que era uma golpista. Golpista, chamava ela de golpista. Essa mulher não presta. Ai, meu Deus. Elas falam de um jeito muito família. E assim, uma coisa que a gente vai percebendo é que elas, até a própria Anitta mesmo, as fotos, as coisas eles parecem pessoas muito simples, sabe? Tipo assim, porra, é uma família que gira em torno de bilhões de reais. Eles são muito simples. Tirando a Karen, que é a irmã da Anitta, que é a que ela grava assim. Ela fala, gente, ela não fala. Ela não faz um pingo de esforço pra falar. Assim, gente, ela tá de saco cheio. Mas ela tá tão de saco cheio, parece. Ai, Deus do céu, eu amo todas elas, eu amo todas elas. E elas falam que Helena odiava a Suzuki. Aí entra minha opinião pessoal, que é a seguinte. Como pode todo mundo em torno da Anitta não gostar da Suzuki? E só a Anitta não tava catando quem era a Suzuki? A Anitta sabia. Não tinha como. A Anitta sabia quem era a Suzuki. Ela mantinha a Suzuki porque ela queria. Então, ora, fica com cara de não queremos que você se relacione com essa mulher. Sabe assim? Sabe novela da Globo? Que a família rica vê a herdeira ali, a bilionária, se relacionando com uma mulher mais de uma classe social inferior e tal, e fica, essa mulher vai te roubar e tal. Parece isso, sabe? Porque, cara, se é só um funcionário, pra que a Anitta vai comprar uma dor de cabeça dessa, da mãe dela não gostar da mulher que trabalha com ela? Pra que ela vai comprar uma dor de cabeça dessa, sabe? Do modo que o documentário corre, a gente percebe que, assim, ela poderia só simplesmente ter falado bem assim, ai, olha, muito obrigado pelos seus serviços, Suzuki. Sabe? Dá a impressão isso, entendeu? Pelo amor de Deus, tá? Não estou advogando por nenhum dos lados, estou aqui só contando pra vocês a fofoca. É que a gente fica analisando isso. Então, pra que brigar com a família toda por causa de um funcionário? Não faz sentido pra mim. E ela tava lá, entendeu? Só que aí também entra um outro ponto, que assim, que esse é irrefutável, que eu já falei. Porque na carta, a Anitta não cita a Suzuki. Entende? Porque tudo bem, ela deixou uma casa pra Suzuki. Isso torna as coisas um pouco esquisitas, né? Pra dizer o mínimo. No sentido de, tinha alguma coisa, não tinha? Deixou uma casa de 30 milhões? Ok. Mas por que a carta, que dá plenos poderes pra pessoa ficar responsável por ela, foi deixada em nome da Christine e não da Suzuki? Por que a Suzuki não foi nem citada? Sabe? Por que não foi assim? Deixo aqui, responsável por mim, Christine. Com direito de, sei lá, usufruto, não sei, porque eu não sou advogado, não sei, mas direito de usar, sair, não sei o que, as minhas coisas, Suzuki não, Sônia, tal e tal e tal. Sabe, por que a Suzuki não é citada nessa carta? Então, é isso que vira por que a fofoca é tão babadeira? Porque é muita coisa que vai jogando pra gente, a gente vai assim, não, agora eu tô aqui, não, peraí, eu tô aqui. Não, eu entendi esse lado aqui, peraí, que eu tô aqui. Eu acho que de um modo geral, do documentário todo, só tem uma única pessoa que eu não vi em nenhum canal, ninguém apoiando. Vou comentar daqui a pouco. Mas quem já assistiu o documentário provavelmente sabe de quem que eu tô falando. Que essa aí é de cunho geral, assim. Ninguém falou que em algum momento entendeu, mas enfim, vamos lá. Tem uma coisa nessa fofoca que me intriga muito. Eu falei até com a diretora do documentário, ela é uma fofa, ela me respondeu no Instagram. E eu falei com ela, eu falei assim, gente, tem uma coisa que me come o cérebro e que vai me comer pro resto da vida, que é o seguinte. A gente fica se perguntando, né? Como foi que Suzuki chegou na vida de Tia Nica? Que isso é outra coisa, tá? Tem gente que chama ela de Tia Nica, tem gente que chama de Niquinha. E aí, Kikiquinha. O documentário vai indo, chega no final, tá Kikiquizinha, Ziziquiquinha. Tanto que o Otávio Miller, pro Porta dos Fundos, ele foi falar do documentário, o Testamento. E ele chamou a Anitta por um novo apelido que é só dele. Testamento Secreto de Kikikika. É um apelido só nosso. Kikininizinha, sabe? Porque é isso, o documentário começa com a Anitta, aí Tia Nica, Niquinha, Kiquinha, Kikiquinha. O negócio. Que é tipo, cada pessoa com mais intimidade com a Anitta. É impressionante. Mas enfim, tem uma coisa que me come o cérebro, que é o seguinte. Como foi que a Suzuki conheceu a Anitta? Por quê? Aqui é exposto 3 versões.
Tem a versão da amiga da Mônica, riquíssima amiga da Anitta, que fala que ela se arrepende profundamente de quando ela apresentou a Suzuki pra Anitta. Porque ela percebeu que a Suzuki foi igual um gavião pra Anitta, assim, e tal. Aí a gente tem um ex-advogado da Suzuki, que inclusive vou comentar sobre ele mais pra frente, ele é ex-advogado da Suzuki, que falou que, na verdade, a Suzuki, ela trabalhava em uma das lojas pernambucanas, e lá dentro da administração, ela foi se aproximando da Anitta, e quando viu, virou um negócio. E a Suzuki, ela dá uma outra versão, que tinha um jantar, ela tava sentada debaixo de um ar-condicionado, ela tava com muito frio, e disse que a Anitta sentia muito calor, então a Anitta falou pra elas trocarem de lugar, e ela topou trocar, e ali elas começaram a conversar, e dali nasceu uma amizade, e virou isso que virou. Então assim, são 3 versões completamente desencontradas de como foi que a Anitta realmente conheceu a Suzuki. E eu queria muito saber a verdade de como foi. Vocês me desculpem, eu não vou discutir isso. A minha vida e a minha história, eu sei. Só que eu penso, só tem como saber se a Anitta acordar. A Anitta tem que acordar do coma, porque aí só ela poderia contar. Só que eu acho que se ela acordasse do coma agora, eu acho que ela tinha um treco. Porque iam ter que ir contando pra ela as coisas com calma, porque são 10 anos. Ela não viu o Covid. Isso é um absurdo total. Ela não viu, ela não soube nem que teve pandemia. Ela não viu nada. Então assim, tem que falar pra ela como era o mundo em 2016, como tá agora. Celular, inteligência artificial, tudo mudou, tudo mudou. E aí, introduzir pra ela que nesse momento ela é famosa, porque tem uma série sobre ela. E eu acho que ela ia cair de... Ela ia falar... Uma série sobre mim. A mulher mais contra exposição do mundo vai descobrir que tem uma série sobre ela. Uma série de 5 capítulos no Brasil. E aí teremos que esperar pra ver se ela ia topar falar, né? Porque antes disso tudo, ela ia ter que entender as batalhas judiciais e o que aconteceu com o posto dela de presidente da Pernambucanas, que, pelo que eu entendi, não tem mais, assim. Se ela acordasse, ela não ia mais ter o posto de presidente. Iam ter que avisar ela que ela não é mais a presidente da Casa das Pernambucanas, porque, né, desfragmentou tudo. Vamos chegar lá. Meu Deus, o vídeo vai ficar enorme. Mas é isso. Só se ela acordasse pra ela contar como foi que ela conheceu a Suzuki. Porque não dá pra saber. A Suzuki, ela chegou a falar nos autos do processo que a Anitta chegou a propor pra ela casamento mesmo, porque elas se casassem no papel. E ela não aceitou. Ela disse que ela não aceitou por causa da vida privada da Anitta, que não deveria mudar, porque ela fala que a Anitta era uma pessoa muito poderosa e poderia mexer no status dela, o fato dela ser casada com uma mulher, né, muitos anos atrás. Então, tipo assim, era foda. Assim, de fato, o preconceito existe, sempre existiu, era uma coisa, só que eu não acho que a Anitta, sendo quem ela era, se soubessem por alto que ela era casada com uma mulher, se ia mudar muita coisa. Até porque, pelo relacionamento que ela tinha com a Suzuki, provavelmente muita gente desconfiava, eu acho. Poxa, a mulher vive... É que eu ia falar, vive postando foto, mas ela não vive. Mas assim, um monte de fotos, dezenas, centenas de fotos dela em viagens com a Suzuki, pra cima e pra baixo com a Suzuki. Ah, ela é minha dama de companhia. Será que a galera comprava? Então assim, eu acho meio, sabe, tipo assim, será mesmo? Porque não só a Suzuki vai falar algo desse tipo, mas o filho da Suzuki vai falar um negócio que vai também por essas bandas que eu falei. É esquisito, mas vamos lá. Bom, a Suzuki entra com o pedido de reconhecimento de união estável com a Anitta, depois de ter tirado todos os poderes da Christine. Mas a Christine não ficou quieta. Ela entra também com a defesa dela, e a defesa dela levanta contra esses fatos, todos colocados pela Suzuki, uma coisa que destrói um pouco o castelinho, que é o seguinte. A Suzuki teve um marido. As pessoas mais chegadas, amigos, falam que a Suzuki era muito namoradeira, né? Inclusive tem um dos vídeos lá que tem um dos caras que eles disseram que a Suzuki teve um relacionamento com ele. A Suzuki nega que tenha tido qualquer coisa com ele, mas de fato é super esquisito a maneira que os dois se comportam no vídeo. Ah, então isso não existe. Né? Porque tem um vídeo onde ela parabeniza a Anitta e tal. E o jeito que ela fica com esse cara no vídeo é esquisito. Mas tudo bem. O que acontece? Durante 2 meses da vida dela, ela brigou com a Niquinha, com a Anitta. E ela ficou 2 meses separadas. E nesses 2 meses, ela acabou engravidando de um cara chamado Vicente. Aparentemente, o Vicente nem queria isso e tal. Quando ela falou pra Anitta que ela tava grávida, a Anitta ficou feliz da vida, porque segundo ela, finalmente as duas poderiam ter um filho, porque a Anitta queria. E aí, meus amores... é babado. Por quê? A defesa da Christine
diz que não pode ser nada disso que a Suzuki tá falando verdade por causa disso. Porque, assim, além dela ter sido casada, o cara morou por 7 anos com ela, ali, junto com a Anitta. Mentira. A Suzuki falou pra mim, lá no apartamento, que era o marido dela e tava morando com ela, com eles lá. Suzuki foi casada com Vicente 7 anos. Suzuki teve um filho, fruto do casamento dela com Vicente. Só que entra um monte de contradição, porque ela fala que eles moravam com a Anitta como pessoas que moram com a Anitta. Só que, segundo relatos, eles moravam, na verdade, no quarto dos empregados da casa. Então eles não era tipo assim, a Suzuki, a Anitta e o Vicente pra lá, e o filho mais pra cá, e o filho sendo filho... Não, 7 anos morando todo mundo junto. Com o seu marido, o pai de Arthur, na parte do hotel de empregados, não que ela convivesse com a Anitta. A Suzuki, o marido e o filho e a Anitta. A fofoca quebrada aí é essa. Que segundo a Suzuki morava todo mundo junto, segundo outras pessoas, eles moravam no quarto dos empregados. Aí as primas icônicas, elas trazem um fato, porque elas falam o seguinte: 7 anos depois, quando eles se separaram, a Suzuki pediu pensão. Ela processou o ex-marido e pediu pensão pra ele. O que levanta suspeitas, porque se o filho era dela e da Anitta, por que ela vai pedir pensão pro ex-marido? No mínimo, ela deveria querer que ele se lascasse. Como é que você pede pensão alimentícia pro seu filho, ao seu ex-marido, que você foi casada durante 7 anos, e outro você diz que você só se juntou com ele pra fazer um filho, pra poder gerar um filho, pra ser homoafetivo? Ela dá uma resposta meio assim, mas assim, fica isso no ar. As primas icônicas falam isso. Se ele era só um cara que tava ali pra manter uma aparência de família, pra não ficar esquisito, sabe? Se ele não era o pai, se na verdade o filho era da Suzuki, da Anitta, por que quando ele foi embora só não deixaram o cara ir embora? Processaram o cara e pediram pensão. Entra essa questão. A Karen, a irmã icônica da Anitta, perguntam pra ela o que ela acha disso. E ela disse que, claro, a família começou a questionar se o Arthur, que é o nome do garoto, se ele era filho da Anitta. E segundo ela, a resposta da Anitta foi: não, de jeito nenhum. E ela fala daquele jeito assim: não, de jeito nenhum. A resposta dela foi: não, de jeito nenhum. Não sei o quê, é filho de criação também. Liga, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa foi a resposta dela. Ela é muito icônica, eu amo ela. E aí, tem também a questão que trazem, acho que são as primas icônicas, que falam assim, que o Arthur, ele não chamava a Anitta de mãe ou de Anitta, ele chamava ela de doutora. Então o pessoal levanta a questão assim, tipo assim, será que a Anitta, com instinto materno, vai permitir que o menino chame ela de doutora? Não é. Esse menino, ele chamava ela de doutora. Qual é o filho que chama a mãe de doutora? Só que isso é o que dizem, que ele chamava ela de doutora. E por que levantam todas essas questões? Porque em dado momento, o Arthur surge e pede reconhecimento de maternidade socioafetiva por parte da Anitta. Se eu não me engano, esse é o nome. A imaginação do ser humano é incrível. Ou seja, se ele é reconhecido, ele é único herdeiro da Anitta, porque a Anitta não tem filhos, então seria ele. E entra ele na história pra falar sobre o relacionamento dele com a Anitta e com todo mundo. O babado é que é unânime a opinião de todo mundo, que eu assisti os vídeos, de que ele parecia ensaiado, de que as frases dele não eram tão naturais, assim, não parecia uma coisa assim... Deixa eu falar pra você aqui como é que era. Não, parecia uma coisa ensaiada. Ele é aquele que eu falei pra vocês que, assim, o pessoal, eles ficam meio assim se a Anitta realmente tinha ou não tinha uma coisa com a Suzuki, sabe? Será que... O que que ela tinha com a Christine? Por que ela deixou uma carta pra Christine? Mas unanimemente, assim, do que eu assisti, tá, gente? Todo mundo concorda que o Arthur, ele tá fora do balaio, assim, tipo, tira esse garoto. Nada a ver. Num apanhadão, a galera fica meio assim. Ele pede esse reconhecimento de paternidade socioafetiva e a galera fica doida, né? Principalmente porque todo mundo da família, todo mundo de fora concorda que a Anitta nunca quis ter filho. Ela dizia que ela era um espírito livre, que filho prenderia ela, que ela não queria. Então fica essa coisa esquisita. E pra provar que ele era realmente filho, que a Anitta reconhecia ele como filho, o Daniel, ele faz o dossiê todo com as fotos pra provar que a Anitta tinha ele como filho. Só que acontece, no meio do dossiê, tem 2 fotos que é citada no documentário, que é o seguinte. Uma delas não era o Arthur na foto, era a Anitta com uma criança numa viagem, mas era o filho da Tizuka. Tizuka, diretora da Xuxa, diretora dos filmes da Xuxa, que aparece aqui do nada porque ela era amiga da Anitta, assim, tipo... Não sei, amiga da família. Mas era o filho dela, ela fala, é meu filho. E outra foto foi recortada. Tiraram
a data que a foto foi tirada. Porque antigamente, foto analógica vinha com a data, né, que a foto foi tirada. E a foto foi tirada em 85, se eu não me engano. Muito antes do Arthur nascer. Então não tinha como ser o Arthur ali na foto. Então retiraram do processo essas duas. E é nesse momento que ele fala da gota do oceano. Você tira uma gota do oceano, ainda é o oceano, né? Ai, esse advogado é babado. E o que acontece? O juiz aceita. Bota o Arthur, reconhece o Arthur como filho, sócio afetivo. E a gente fica passado. Pra tentar combater a Suzuki, a Christine se declara ela, esposa da Anitta. Esposa homoafetiva da Anitta, por anos. O problema da Christine é que ela fala muito pouco da relação das duas. A única coisa que ela traz é uma carta do Papa, juro. O Papa, ela mandou uma carta pro Papa falando sobre o que ela tava passando ali. E o Papa meio que abençoou o relacionamento dela com a Anitta. Papa Francisco, de bom grado, concede à senhora Anitta e à senhora Christine uma reconfortante bênção apostólica. É uma carta, é porque elas eram muito católicas, né? A Anitta, ela era muito católica. Então, do nada, gente, pra vocês verem, do nada entra uma carta do Papa nessa história. Não é impressionante? Uma carta do Papa. Pois é. Só que não tem muita coisa pra poder comprovar que ela era mesmo mulher da Anitta, sabe? Não é fraco os argumentos dela. Bom, o Arthur, sendo considerado filho da Anitta, entra na presidência da empresa. Só que, como ele não tem como gerir, assim, ele não tem capacidade de gerir e tal, ele nomeia o Daniel, o advogado, como presidente, por enquanto, até ver quem entra como presidente. Então, o Daniel entra como presidente por enquanto. Sim, é loucura, é loucura. A gente vê o Daniel se manifestar lá no primeiro episódio e a gente não imagina que esse cara vai virar presidente da Casas Pernambucanas, que ele vai sentar na cadeira que um dia foi da Anitta Harley. Só que dá um babado. Ele fica 1 ano e pouco como presidente. Tem foto dele com o time todo. Meu Deus do céu, é impressionante. Só que dá babado. Por quê? Porque em determinado momento ele não queria sair e isso incomodou o Arthur. E outras coisas incomodaram o Arthur. Uma matéria que foi pro Fantástico e tal, não pediram autorização do Arthur, não chamaram o Arthur pra participar e tal. Ele se sente meio traído pelo Daniel, ele vai lá e ele quer que o Daniel saia, só que aí ele tem um problema pra poder conseguir tirar o Daniel. Vira um balaio de gato entre eles ali. O Daniel fala que o Arthur traiu ele, o Arthur fala que o Daniel traiu ele. Vira um bolo, assim, vira um negócio. Tudo bem, ele consegue tirar o Daniel. E é então que Suzuki é reconhecida como esposa da Anitta Harley. Gente, a família entra em pânico e as primas, elas falam assim que se tia Nica acordasse agora, ela ia ter um treco. Ela ia falar, o quê? Ela ia botar ordem no galinheiro. Desculpe o termo, mas ela ia botar ordem nesse galinheiro. O quê? Esposa de quem? Mãe de quem? Elas falam que ia ser uma loucura. Porque não tem o menor cabimento. Nada disso tem o menor cabimento. Bom, ela sendo reconhecida como esposa da Anitta, sobe o posto, é herdeira também. Só que acontece, aí entra uma treta, gente, que assim, eu não vou saber explicar pra vocês o que é que deu. O Daniel para de representar o Arthur, começa a representar só a Suzuki. Ele processa o Arthur e faz com que o Arthur perca a curatela, porque o Arthur, na hora que ele vira filho, né, que ele é reconhecido como filho da Anitta, ele ganha a curatela. Então, só ele tem o direito de ir visitar ela no hospital e ele pode fazer o que ele quiser com tudo. O Daniel acusa o Arthur de má gestão, de desvio de dinheiro, alguma coisa assim, ou o Arthur acusa o Daniel, dá um balaio. Evidências e fatos que aconteceram em Recife, que são desvios de valores altos, eu, como curador, tenho que notificar. O Daniel consegue fazer o Arthur perder a curatela da Anitta e o posto na Casas Pernambucanas. Porém, ele continua filho da Anitta. E aí, começa uma guerra entre o Arthur e a mãe dele. Uma guerra babadeira, aonde a mãe dele chama ele de traidor, porque o Arthur, gente, agora eu não vou saber dizer pra vocês com certeza absoluta, porque essa parte, ela é realmente muito confusa. Pra mim, pelo menos, eu não consegui entender. Foi difícil pra mim entender. Mas parece que o Arthur, ele deu as partes dele pros filhos do irmão da Anitta. Um irmão dela que passou anos tentando tirar ela da presidência, morreu tentando tirar ela da presidência, e dizem que as últimas palavras dele foi mandando os filhos dele continuarem com a luta.
até conseguirem a presidência ou o grupo Casas Pernambucanas, algo do tipo. E o Arthur se junta com eles e dá pra eles parte, assim, desmantela algo do tipo. Aí é o ó. Aí ele arranja uma briga com a mãe dele ferrenha. Ele tenta controlar os gastos da mãe também, cortar. Então fala que ela tá gastando dinheiro que não é dela. Um auê. Entra uma prima deles, chamada Vidia, que é uma mulher que tá internada lá numa clínica de reabilitação em Atibaia. Ela tá há 20 anos internada lá. E ela retém, como ela é filha única da irmã da Anitta, ela retém um pedação de ações na empresa. Então eles querem ter direito à ação, às ações dela. Então vira uma briga pra ver quem vai conseguir chegar nela, conversar com ela, pegar essas ações. Juro pra vocês, gente, assim, coisa de novela da Globo, assim, surge essa mulher do nada, lá numa clínica em Atibaia, é uma loucura. E aí tem uma coisa que eu esqueci de comentar, faz parte da fofoca, que é o seguinte, tem um momento em que o Arthur, no documentário, ele fala que a Anitta, ela chegou a falar com ele e perguntar se não era melhor ela adotar ele no papel. E ela chegou, ela falou, o que você acha se eu te adotar? Eu olhei pra ela com a maior naturalidade, ela falou, eu falei, todo mundo sabe que você é minha mãe. E ele falou que achava que não tinha necessidade. Ela falava, mas eu estou preocupada com você. E ele falava que achava que não tinha necessidade, que não precisava, que se acontecesse alguma coisa, era só ele deixar alguma coisinha pra ele, pra mãe dele, que já tava tudo certo. E no final não aconteceu essa adoção. E aí me subiu essa dúvida, assim. Ela queria casar com a Suzuki não quis. Ela queria adotar o Arthur não quis. Depois que ela morre, quer reconhecimento de união estável, quer reconhecimento de maternidade, e eu fico tipo, pô, mas por que não aceitaram na hora? Sabe, fica uma história solta, assim, né, que a gente fica meio, ué. Bom, aí lembra que a Suzuki é esposa da Anitta, né? E aí acontece um bagulho muito estranho, que todo mundo acha estranho, e todo mundo que assistiu também achou muito esquisito, que é o seguinte, a Suzuki, ela passou a se vestir igual a Anitta. Então tem uma entrega de uma unidade da Pernambucanas, que a Suzuki, ela surge com uma peruca loira, lente de contato azul, porque o olho da Anitta era azul, óculos e uma roupa, um vestido igual da Anitta. Só que não era daquele jeito que a Suzuki costumava se vestir. Então quando ela surge parecendo a Anitta, ela causa um estranhamento total nos amigos, na família, de todo mundo. Quando o pessoal vê a foto, eles falam, mas o que tá acontecendo? E a gente também acha esquisito. A Suzuki, ela diz que ela sempre teve muitas perucas, que ela sempre foi espalhafatosa, ela sempre gostou de mudar, de fazer e acontecer, que aquilo foi só um momento em que ela quis fazer uma coisa. Assim, mas todo mundo achou esquisito, né? Beira uma loucura meio punk, quando a gente vê de forma leviana. Assim, que a gente só bate o olho e olha. A gente fala, ué, que é isso? Por que ela tá... É esquisito, é doido. É uma loucura. Mas e a família? Qual é a posição da família depois que a Christine disse que ela era a esposa da Anitta? A família apoia. As primas icônicas apoiam, elas dizem que se alguém ali podia dizer que era a esposa mesmo da Niquinha, da tia Nica, é a Christine. A Christine, pra elas, faz sentido que seja a esposa da Anitta. Mas a Suzuki não. Então é aquilo, né? A família, de um modo geral, como eu falei pra vocês, apoia a Cristina em basicamente tudo. E entra muito essa questão pra mim, assim, que pega muito pra mim, que é o fato de existir um testamento vital, né? Então, assim, não dá pra dizer que não se sabia, com certeza total, qual era a vontade da Anitta. A vontade dela tá por escrito a próprio punho, entende? Na questão de reconhecimento de maternidade socioafetiva ou de união estável, não tem nada. Mas nas questões que se diz respeito ao acesso a ela, à empresa, presidência e decisões e tudo mais, ela deixou muito claro, é a Christine. Entende? Então, assim, isso me pega um pouco. Porque fala-se muito da vontade da Anitta, né, no documentário. Pra mim tá muito claro. A vontade dela tá por escrito. Uma das. Só que não foi respeitada essa vontade. Isso é babado pra mim. É foda, gente, é foda. É um jogo, é um babado forte, né? Aí entra uma ex-funcionária lá da casa, que parece que ela cuidava da Anitta, também cuidadora da Anitta, alguma coisa assim, que diz uma história meio punk, onde ela fala que viu a Suzuki rasgar fotos que comprovavam que ela tinha que ela era realmente casada, que ela era uma família, ela, o Vicente e o Arthur, rasgando essas fotos e queimando todas elas, pra que quando a justiça entrasse, não tivesse como provar porque a versão dela é que era ela, a Anitta e o Arthur, e o Vicente era uma fachada ali, era só de fachada. Então, segundo essa funcionária, existiram uma tonelada de foto que foi rasgada e queimada na churrasqueira. Mas salvou-se por um pouco mais de 20 fotos que a produção mostra essas fotos, aonde realmente mostra momentos íntimos do Arthur, o Vicente e a Suzuki.
mostrando que eles eram realmente uma família, isso no documentário. E depois entra uma mulher que diz que ela pode ser, na cabeça dela ela é, filha da Anita Harley. Então se vê aonde vai essa loucura. Por quê? O pai dela trabalhava para a família Ludgren, que é a família ali em torno da Anita, né? Que foi os fundadores da Casa das Pernambucanas e tudo mais. O pai dela trabalhava e ela foi adotada por ele quando ela tinha 3 meses, alguma coisa assim. E quando ele ficava bêbado, né, alcoolizado, ele falava alguma coisa sobre ela ser filha de imigrantes alemães, poloneses, sei lá, alguma coisa assim, imigrantes gringos. E aquilo ficou na cabeça dela pra sempre, até que um dia ela se tornou evangélica, um dia ela sonhou, ou o pastor falou pra ela alguma coisa assim, que ela era filha da Anita ali, pra aquele núcleo ali. E aí perguntam pra Karen, a irmã da Anita, o que ela acha. Ela fala, mas filha de quem? Filha do meu pai? Filha da Anita? Filha de quem? Ai, ela é muito maravilhosa, eu amo ela. E aí é isso, reconhecimento de maternidade agora da Anita, que ela quer um teste de DNA pra ver, porque ela fala que na verdade ela não tá nem aí pra fortuna, pra dinheiro, pra nada, que ela só quer saber quem é ela, sabe, da onde que ela veio. E tadinha, né, a gente vê tanto filme com essa temática, né, da pessoa falar assim, mas quem sou eu, né? Essa coisa de você não saber quem são seus pais, parece que você não sabe quem é você, e não dá pra gente saber que sensação é essa, né? Acho que só quem vive isso é que dá pra saber, e eu achei autêntico ela falando que ela gostaria de saber quem era ela. Mas é claro que isso envolve bilhões de reais, né, minha cara? Então, né, no momento em que você souber quem é você, aí já sei. E agora? E agora? Gata, agora você vai entrar pra um balaio ferrado. Bom, e como que termina, como que tá nesse momento essa grande fofoca? A Christine, nada, tá? Ela continua na luta dela pra poder fazer valer o testamento vital, pra poder fazer valer o desejo da Anita. Realmente, assim, reconhecer ela como esposa acho que vai ser um pouco difícil. O Daniel conseguiu fazer com que a curatela do Arthur caísse, só que no que caiu a curatela dele, o juiz, o pessoal foi dar uma olhadinha no caso da Suzuki. E acontece que houve uma reforma na sentença dela e caiu também. Ou seja, a Suzuki perde o posto de esposa da Anita. Ela caiu também, assim, confusão danada. E aí agora a gata não é mais nada, né? Ela ainda tem direito à casa. E aí entra aquela questão, né? A Anita sendo um monstro das finanças como ela era, uma grande advogada, puta de uma empresária, deixa uma casa de 30 milhões, que obviamente dá um gasto mensal altíssimo, se eu não me engano, é 70 mil reais mensal de gasto aquela casa dá. Como que ela deixa só a casa, né? Todo mundo se pergunta, como que ela deixa a casa pra funcionária, mas não ampara uma forma dela manter a casa? Isso parece esquisito pra todo mundo. Mas é assim que tá, e segundo dizem, a Suzuki, ela vive hoje de vender as joias, né? As joias que é dela, ela vende essas joias e é assim que ela tem se mantido até então. Mas o povo comenta, né, que uma hora essas joias vão acabar. Como é que vai ser? Como é que vai fazer? O Arthur, pelo que eu entendi, segue sendo filho, tá? Não caiu a decisão sobre ele ser filho socioafetivo da Anita. E um testamento surgiu. Parece que existe um testamento do qual foi feita uma leitura desse testamento, tá? Com 2 tabeliões, uma tabelião, 2 testemunhas, que é isso, né? Testamento, quando você faz, tem que ter todo mundo que tá envolvido no testamento são pessoas que não tem nada a ver com a família, né? É só a Anita e aparentemente existe esse testamento, só que ele só vai surgir, ele só vai aparecer de fato, e ele vai dizer, eu existo, no momento em que a Anita morrer. E o babado é que ela está vivíssima, só que em coma, há 10 anos. Então, quando é que a gente vai saber? Porque, cara, ela era a própria... Eu conversei, né, como eu disse pra vocês, com a diretora, com a documentarista que fez esse documentário. E ela falou que ela acredita que tenha realmente um testamento e que ele vá surgir um testamento oficial, lavrado no cartório, sabe? Um documento mesmo, designando como vai ser repartida a fortuna, né, a herança, a montante da Anita. Só que isso só vai acontecer se ela morrer. Então, se essa mulher continuar viva pelos próximos 10 anos, nós não saberemos o final dessa fofoca. Por quê? Porque nesse testamento vai estar se ela deixou ou não algo pro Arthur, se ela deixou ou não algo pra Suzuki, se ela deixou ou não algo pra Christine, pra quem ela deixou a fortuna dela, quem está no testamento de Anita Harley. E é por isso que se chama O Testamento, O Segredo de Anita Harley, porque é um grande segredo esse testamento e é um grande segredo quem está nele.
Afinal de contas, a quem pertence a fortuna da Anita Harley? E aí é aquilo, né? Agora, comentários pessoais. Gente, vocês já imaginam? Abrem esse testamento e a Suzuki não tá no testamento? Não tá, simplesmente ela não é citada no testamento. Ou o Arthur. Nem a Suzuki nem o Arthur é citado. Vocês já pensaram, abre o testamento e ela realmente deixou as coisas pra Suzuki e pro Arthur? Tipo, meu Deus, é muito doida essa história. É novela mexicana. É plot atrás de plot. É um bagulho inexplicável. Eu tô aqui que não me aguento. Eu fico pensando no tabelião, nas testemunhas que estavam presentes, que sabem o que tá no testamento, que sabem que esse testamento existe, sabe quem tá no testamento, assistindo essa série e pensando, meu Deus, eles não têm noção do que é que tá no testamento dela, gente do céu. Então é isso. Claro que eu peço pra que seja feito melhor. Eu acho que se essa mulher acordar, vai ser icônico, vai ser muito icônico, mas se ela falecer, Jesus, o testamento, a verdade de Anita Harley. Porque aí é a verdade. Aí é a verdade. Se tem coisa pra Suzuki, coisa pesada pra Suzuki, a versão da Suzuki tem que ser aceita. Agora, se não tem, bicha, se não tem, que viagem é essa? Que loucura é essa? Bom, vocês assistiram a série? Gente, pelo amor de Deus, se vocês não assistiram, assistam, porque é demais. O que é que vocês acham? Vocês acham que a Christine tá falando a verdade? Vocês acham que a Suzuki tá falando a verdade? Olha, a minha opinião agora, de boa, tá? Eu acho que em algum momento a Suzuki e a Anita realmente tiveram alguma coisa. É o que eu sinto. Porque as fotos, elas me dão um negócio assim, eu vejo as fotos e eu falo, tem um carinho, tem um toque, tem um rosto no rosto, tem uma coisa diferente ali, sabe? Então, assim, eu acho que talvez ela fosse uma grande loba, entende? E ela mantivesse a Suzuki ali, porque, sei lá, ela gostava da Suzuki, dava coisa nela, entendeu? Às vezes, de noite, dava um negócio nela, elas tinham alguma coisa ali. Então, talvez ela mantivesse a Suzuki ali por conta disso, não sei. Mas realmente acho que pode haver realmente algo entre as duas. Da Christine, eu acho que realmente o que aconteceu ali foi fidelidade, foi amizade, foi companheirismo mesmo, assim. Eu sinto que a Christine, ela realmente parece triste por tudo que aconteceu, triste pelo afastamento, triste por não poder ir lá ver a Anita, até porque disseram que ela ia sempre. Tem foto dela lá no aniversário da Anita, então parece que ela realmente, ela tinha essa rotina de ir lá visitar a Anita. Então eu sinto mesmo que a Christine, ela é triste com essa história, sabe? Essa história entristece ela e que ela luta basicamente, porque assim, gente, vamos colocar aí, o que a Christine queria era manter o legado da gata bem, porque aparentemente a Christine, ela tá muito bem financeiramente, ela tá ok financeiramente, né? Então parece que ela queria, a luta dela mesma era pra manter o legado dessa mulher a qual ela era tão fiel, a qual ela é tão fiel, né? Já que ela trabalhou com o avô, a mãe, ela. Então eu acho que a Christine tem uma verdade ali na Christine, mas não sei se eu acredito que ela tinha um relacionamento homoafetivo com a Anita, sabe? Não sei dizer isso. Não consigo sentir, mas eu consigo sentir uma coisa de amizade muito forte. Muito, muito forte. Um gostar muito forte ali da parte dela. Mas não dá pra gente saber, né? Isso é só minha opinião. Agora, e a opinião de vocês, qual que é? Comenta aí que eu quero saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.